Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho Parábolas de Jesus. Estamos vendo a parábola do joio e do trigo. Hoje é 16/8/2020. Nós estamos no 9º episódio das Parábolas de Jesus. E nós sempre fazemos uma pequena introdução, se você é novo por aqui, explicando o que é o movimento Consciência Hebraica. Por que Consciência Hebraica? Bom, das 4 potencialidades humanas, a essencial é a faculdade que nos distingue, e ela tem 4 expressões, das quais a consciência é uma das mais importantes. Então, por isso, consciência, que é um superatributo hiper da divindade, e que nos foi transferida. Nós temos esta qualidade que vem dela. Também o arbítrio, a vontade, o amor é o que nos distinguem de todos os outros reinos da natureza. O hebraico, consciência hebraica, e o judaico falam um pouquinho sobre o universal e local, como música clássica. Claro que foram os europeus que produziram música clássica, ela não surgiu em nenhum outro lugar, mas a música clássica está na alma de todos os seres humanos. Da mesma maneira, a espiritualidade hebraica é a espiritualidade de toda a humanidade na busca pelo ser supremo, pelo ser sagrado. Yeshua HaMashiach, o nosso mestre, Jesus, foi servido à grega. Ou seja, o helenismo influenciou, a cultura grega, romana, greco-romana, influenciou os pais da igreja Agostinho aqui no Lutero. Então nós queremos servir um Jesus à hebraica. Nosso objetivo é olhar originalmente as Escrituras com o olhar de Jesus, que é um olhar hebreu, olhar a espiritualidade humana a partir desse olhar. E as parábolas, bom, sem nenhum tipo de exacerbação, sem querer, mas realmente quem fizer esse curso todo verá que é inédito. As parábolas é um curso sem comparação na humanidade, as parábolas que Jesus formulou, porque a mente dele é sem comparação. E nós vamos entrar em coisas cósmicas que só ele pôde ver, só a mente dele pôde perceber, e nós vamos ver tudo isso. Então, aperte os cintos, nós desejamos a você uma boa viagem. E nós aqui estamos fazendo uma revisão no conceito de natureza humana e arbítrio. Ora, por que é que nós estamos e vamos ter que aprofundar? A parábola do joio e do trigo é uma das parábolas mais profundas que Jesus proferiu. E a maioria na internet fica só na explicação que ele mesmo deu. Fala, não, aqui já está explicado, mas ele não tinha condições de explicar a totalidade desta parábola. Então, nós vamos ver a explicação que não foi possível Jesus revelar, mas que está lá intacta, e vamos pegar vários textos das Escrituras. Vamos mostrar para você a estrutura do universo, porque a parábola ela engloba o joio e o trigo no cosmos, e engloba o joio e o trigo na natureza humana, e envolve o arbítrio, e envolve as questões do querer humano, do efetuar humano, dos desejos humanos. Então, tudo isso nós vamos ter que olhar. Então, calma nessa parábola, nós vamos fazê-la devagarinho, dando a você todos os elementos. Pegue a sua escritura, selecione os textos que nós indicarmos, leia e reflita conosco a respeito de tudo que vamos ver aqui. Vamos começar, se você, mais uma nota, se você perdeu os encontros anteriores, vá no YouTube, na playlist Parábolas de Jesus e assista todos os vídeos, no nosso YouTube Consciência Hebraica. Por quê? Porque assim você pega a sequência toda, também pode montar um grupo de estudos, discutir tudo isso, é bastante interessante. Então, nós vamos aqui começar a descobrir a natureza humana a partir do texto em João 1. E esse texto em João 1, ele está dizendo assim: mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que exercem fé no seu nome. Olha, leia bem comigo aqui, mas a todos quantos. Então, é uma expressão numeral, né? Ou seja, a todos daqueles que o receberam. Todos estavam possivelmente com a capacidade de poder aceitá-lo, mas alguns não o receberam, não o quiseram receber. Mas todos aqueles que o receberam, sem nenhuma exceção, deu-lhes um poder. Então, que potencialidade é esta? Né? Para ser o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que exercem fé no seu nome. Ora, lá a nossa grande chave que nós já vimos aqui no nosso curso, Gênesis 1, 26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, todos os seres humanos têm esse potencial. Ora, se todos os seres humanos têm esse potencial, por que a parábola, por que a passagem diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos? Mas nós já não tínhamos esse poder, não foi dado lá em Gênesis 1, 26, né? Acontece que, nesta passagem, né, quando nós recebemos esta qualidade de Jesus, ela representa como um óvulo feminino, por exemplo, que tem ali os 23 cromossomos para gerar um ser humano. Há uma potencialidade humana no óvulo? Sim, há. Aquele óvulo tem toda a capacidade. Ele é fértil para gerar o ser humano como um solo? Sim. Como um solo, ele tem a fertilidade. Mas o que precisa? Precisa da semente. Se a semente não for lançada dentro do óvulo, se o sêmen não percorrer e não fizer esta injeção, né, se a semente não for lançada na terra, a terra é fértil, mas ela fica improdutiva. Então, em Gênesis 1, 26, nós recebemos o côncavo. Agora, o convexo é que vai formar a harmonia para completar a nossa grande jornada existencial. Nós recebemos gratuitamente esse côncavo. A nossa natureza é potencialmente filha de Deus. Mas nós precisamos receber algo, por isso que estamos aqui. Qual o motivo do tempo e espaço, da luz e das trevas, de toda a situação da vida humana, dos desejos, interesses e tudo que nós vivemos aqui? É este grande desafio. Então, aí aparece a figura de Yeshua HaMashiach como noivo, que dá o sêmen, e da noiva, que é a igreja, que é o óvulo que recebe a semente para poder frutificar. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, esses exerceram fé. Ora, fé nós sabemos que é um binômio, né? Binômio de conhecimento e graça. Isto é fé, né? Então, aos que exercem conhecimento e exercem experiência espiritual no seu nome. O nome aqui de Jesus não são letras, né? O nome de Jesus é uma qualidade de vida, uma qualidade de corpo, uma qualidade de sentimentos, desejos e emoções, uma qualidade de mente, uma qualidade de espírito. Mas a minha qualidade é muito ruim, com certeza, a minha também, é de todos nós. Nós vamos ver isso mais adiante, aí entra a questão do arbítrio, né? Mas aqui você percebeu a questão da atitude de recebê-lo ou não recebê-lo? Então, a questão não é a qualidade espalhada. O sêmen está espalhado para todos os óvulos. Agora, o óvulo pode se fechar ou pode se abrir. E isto é o que nós chamamos de arbítrio, que é a escolha. E nós vamos ver que ela está ligada a uma atitude. Antes de você arbitrar, você tem uma atitude. Se você mudar a tua atitude, o arbítrio muda, a escolha muda. Então,
Na próxima passagem, nós vamos dar mais um passo, ali em Mateus 12. Próprio Jesus falando, Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Você pode dizer, não, mas eu conheço a árvore pela semente. Se eu ver uma semente de abacate, eu já sei que é um abacateiro. Mas não é isso que Jesus está ensinando, não. A questão não é só a potencialidade de ser. Isso você recebeu quando nasceu, a potencialidade de ser um filho de Deus. Se você não sabe, né, por mais que você tenha sido humilhado, que você tenha sido passado por sofrimento, teu pai biológico, tua mãe biológica, ou teus pais adotivos fizeram horrores com você, mas o teu verdadeiro pai não. Ele foi o que escolheu o DNA e o RNA que iam te formar. Ele te chamou à existência. E com que objetivo? Formar-me filho de Deus, formar-te filho de Deus. Falar, mas podia me colocar naquele lar, lá podia me colocar num lar mais rico, na Zona Sul, com pais. Mas aí não ia ser você, porque o material genético lá não é o mesmo. Né? Para que você fosse você, precisava ser exatamente o material genético que você tem. E aí precisava ser das pessoas que tinham que ser. Mas as pessoas foram horríveis, mas o amor dele vai transformar tudo isso, se você se abrir. Você é filho do infinito, filho do eterno. Você tem toda a potencialidade de chegar a filho de Deus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois a árvore é conhecida pelo resultado, não é pela semente. Você percebe a diferença? O resultado, né? É depois da flor que vem o fruto. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, percebeu? Nós estamos tratando do conceito de natureza humana e de arbítrio. Né? Então, vamos para a nossa próxima passagem, que nós vamos agora usar Mestre Paulo, em Romanos 7, 14. Vamos compreender a natureza humana através de Mestre Shaul, Mestre Paulo. E ele escreve, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ora, o que é a lei? O que é a Torá? A Torá é um princípio impulsional, de impulso do nosso ser consciencial em direção à luz. Mas nós temos um impulso também que é com relação à morte. Temos, é verdade, os dois impulsos estão em nós. Agora, esta lei é universal, ela está em toda a humanidade. Esta Torá, existe uma Torá escrita no coração de cada homem. Não com os detalhes que foi produzido em Israel. Por quê? Porque em Israel havia um propósito genético. Né? Desde Adão iriam ser alinhados DNAs e RNAs para que chegasse em um espermatozoide em José e um óvulo em Maria e formasse um ser humano que pudesse levar o potencial físico, emocional, mental e essencial da humanidade ao máximo e fosse realizado cumprindo Gênesis 1, 26. Então a Torá foi dada detalhadamente ali, mas o espírito da Torá, ela está em todos os seres humanos no planeta Terra, que é um espírito da espiritualidade, a busca de harmonia com a vida, com o propósito, com a missão, com o sentido. Isso está em todo homem, isso está em todo ser humano. Ele pode até negar isto, mas é inútil, né? Porque também ele pode afirmar aquilo que nega este princípio, né? Que é uma natureza contrária, e tudo bem, mas as duas estão presentes em todo ser humano. Quando que ele diz que foi vendido ao pecado? Olha, deixa eu pegar, nós vamos começar a trabalhar muito com o gráfico do homem. Ó. Está vendo essa natureza aqui? Essa natureza vermelha é a natureza da qual nós nascemos. Todo ser humano nasce dela. Aqui, olha, essa natureza, ela vem da nossa história no planeta Terra. Né? Ela foi formada mais forte e primeiro. Né? Por que ela foi formada mais forte e primeiro?
Porque nós dependemos do instinto para sobreviver em todo esse processo. E era necessário que ela se desenvolvesse, né? Esta natureza instintiva com a inteligência é a coisa mais terrível do planeta Terra. Animais poderosos não nos venceram. Nós somos uma cria fraca, relativamente, né? Nossas unhas, dentes, tudo. Mas só que a nossa inteligência com essa natureza foi invencível e ela precisava vir na frente para garantir a nossa sobrevivência. Mas a outra natureza também surge, também floresce dentro de nós, que é azul. Mas nós somos filhos dessa natureza anticrística, nós nascemos com a nossa consciência aqui. Mas esta natureza nos atrai para o que é celestial. Então aqui, ó, Paulo foi vendido para esta natureza porque quem vendeu Paulo, né? Quem vendeu foi o próprio Criador. Você vai compreender isso através dos textos. Quando nós formos entendendo mais e mais, você vai ver ali, ó, fui vendido sob o pecado, né? Por quê? Porque o homem nasce desta natureza. Isto foi providência divina, não tem jeito. E ele então declara, pois o que faço, não entendo. Porque o que quero, isso eu não pratico. Mas o que aborreço, isso eu faço. Olha, percebe aqui tem o fazer, que é o efetuar. Ó. O que ele efetua, ele não entende. O que significa? Que quando ele olha o fazer, o efetuar dele, a consciência dele não concorda com aquilo. Ele não consegue entender por que ele faz aquilo, mas faz. Né? E olha, quando Paulo escreve esse texto, ele não era um neófito que tinha acabado de se converter. Queria que você pegasse bem o sentido disso. Paulo já era um homem maduro que tinha formado muitas comunidades e estava com muita caminhada já em Cristo Jesus. Então, Paulo está descrevendo a natureza humana através desse texto e nós vamos aproveitar. Pois o que faço eu não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Ora, e o que é o querer dele? O que é o praticar dele? Ele é dono, ele é que produz o querer dele? Então, daqui a pouco nós vamos ver um texto belíssimo que vai esclarecer e vai te aliviar muito a tua consciência e a maneira de você viver. Porque Paulo está vivendo isso, ele está dizendo o que faço, não entendo, porque o que quero. Então há um querer dentro dele, que é celestial, sim, mas ele não pratica. Mas o que ele não quer, que é abissal, ele faz. Né? Então, vamos continuar. Agora ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha, se eu faço o efetuar de uma ação ruim, abissal, mas eu não quero, a minha atitude é contra aquilo. Então, o que eu testifico diante do universo? Eu testifico que a lei é espiritual. Eu vejo, olha, há um princípio que eu não consigo realizar, mas eu amo esse princípio. Você percebe, então, que mesmo o que ele faz e executa, ele tem uma atitude que o separa daquilo, ou seja, né, ele tem uma atitude que não dá força, aquilo não concorda com aquilo. É o que ele está dizendo, o que faço, não quero. Consinto com a lei, que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ora, muita gente pode interpretar muito mal isso que Paulo falou. Porque lá o corrupto vai dizer, não, eu desviei milhões aí da empresa pública, mas não fui eu, foi o pecado que habita em mim que fez isso. Eu não fiz nada disso, eu sou inocente. O pecado em mim é que é culpado. É isso que Paulo está dizendo? Não é isso não. Né? O que Paulo está dizendo aqui é, agora, porém, não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que é pecado para Paulo? Pecado é o pecus, né? O pé torto, o pé que desvia. Né? Então ele está descrevendo o que? Uma natureza humana que habita dentro dele
essa natureza anticrística tem um querer que ele não controla, que ele não produz, e tem um efetuar, inclusive, que ele não concorda, que ele não produz, mas que elas se efetuam. Então, é esta natureza que Paulo está dizendo que está realizando essas coisas. Né? Mas a atitude consciente dele, ela não está de acordo com aquilo. Ela não concorda. E ela confessa, ela tem humildade. É diferente lá do corrupto, do assassino e etc., que não tinha essa divisão. Ele estava completamente alinhado consigo, com a sua atitude quando fez aquilo que fez. Paulo está dizendo que há já uma iluminação dentro dele, uma luz dentro dele, que aponta que aquilo que ele está vivendo não está bem. Né? E isso é um grande lenitivo para todos nós, porque nós estamos vendo que é a graça de Deus, então, porque há uma natureza em nós que nós não temos como tirá-la. E aí depois, quando nós formos ver a parábola do joio e do trigo, isso vai ficar claro para você. Por que não podia arrancar o joio antes do tempo? Porque senão, se arrancar essa natureza que você está vendo aí, olha, anticrística de um ser humano, ele morre. Não tem como arrancar. Tem que deixar ele morrer. Só a morte, cosmicamente, vai conseguir extrair essa natureza. Então, quando Paulo diz aqui, agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, animal ou minal, não habita bem algum. Com o efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, eu pergunto para você, agora preste bem atenção nesse verso 18. Ele diz, porque sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, animal ou minal, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim. Ora, se não habita bem algum, aonde habita esse querer que está nele? Você percebe que o texto está nos revelando algo? Você está percebendo? Ele diz primeiro que na natureza dele não habitaria bem algum. Então a natureza dele é toda anticrística? Não, mas ele diz, com efeito, o querer o bem está em mim. Aonde que este querer o bem está? Olha, agora o nosso gráfico então torna isso claro, né? Na minha natureza, quando ele diz que não habita bem algum, é nesta natureza anticrística, não pode habitar bem algum aqui. Aqui é só trevas. Mas o querer que vem daqui, ó, o querer que vem daqui é que aponta para ele que aquilo não está bem. É daqui que vem o bem, daqui que vem o querer fazer o bem. Então ele está descrevendo, e é isso que eu queria que você atentasse. Eu selecionei essa passagem para que você pudesse entender a parábola do joio e do trigo com profundidade. Por quê? Porque tanto a parábola do joio e do trigo, Jesus explicou o final do processo, quando ele diz os filhos das trevas é o joio e os filhos da luz são o trigo, isso é lá no final. Mas aqui nós somos misturados dessas duas naturezas. E antes da morte nós não somos livres dela, nem Paulo. Paulo já é um apóstolo que já está anunciando. Então você percebe que nós vivemos, né, dentro de nós com essa contradição. E Paulo aqui já era apóstolo, já tinha sido transbordado do Espírito Santo e tudo mais na natureza crística dele. Na anticrística continuava toda aquela tranqueira lá. E as igrejas, de um modo geral, né, às vezes ensinam que quando você se converte, você vira só trigo. E muita gente carrega um peso horrível, porque fala, então eu sou diferente de todo mundo aqui, todo mundo na igreja é santo e todas essas coisas estão dentro de mim. E aí você fica culpado e você se sente distante de Deus, da graça dele, do amor dele, mas não é isso.
A visão correta é que nós temos essas duas naturezas. E a nossa natureza, a consciência, estava presa lá, nasceu nas trevas. E houve uma ação que você vai entender aqui como é que acontece. Ó. A nossa natureza está aqui, a consciência, olha, ela nasce aqui. Mas a nossa natureza crística é hereditária. E o Ruach Kadosh, ele influencia essa natureza, tentando atrair a nossa consciência. Isso é a conversão. Agora, quando você se converte, a consciência vem aqui para esse lugar de céu, aqui está o inferno dentro de você. E aqui está o céu dentro de você. Quando você se converte, a tua consciência passa para cá, essa natureza fica te influenciando. É o que Paulo está dizendo, olha. E ela quer e ela efetua coisas sem você ter condição de impedir isso. E então qual que é a solução? Então não tem solução para isso? Tem. A graça e o amor de Deus é a solução para isso. É a única solução para os sinceros. Porque tem gente pintando que é só santo, que não tem trevas em si, mas está religiosamente vivendo uma vida artificial e deve estar sofrendo. Porque não é isso. As Escrituras colocam claro para nós que não são as obras, não é o nosso trabalho, não é aquilo que nós demonstramos, não é aquilo que nós fazemos, é a graça e o amor de Deus é que nos vivificam, porque essa natureza vai conosco até o fim, e nós falhamos até o fim. Então, os esotéricos, espiritualistas, todo esse processo kármico, gente sofrendo demais aí, porque gente se condenando por outras vidas e por coisas que fizeram de errado, e é uma condenação, e a pessoa vive uma carga terrível a vida toda. E não vive a graça e o amor de Deus. Ah, mas eu vou celebrar a graça e o amor de Deus com trevas dentro de mim? Vai celebrar. Porque aos poucos vai prevalecendo. E vai mudando e vai transformando, mas é um processo. Paulo aí, olha, como a coragem, a humildade de Paulo de escrever um texto desse para nós, escrever publicamente isso, dizendo o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Paulo está dizendo que é um praticante do mal. E eu não posso dizer isso, você não pode dizer isso. Ah, então vamos aceitar tudo e tudo acabou? Bom, então não é isso. Não é isso que nós estamos falando. Paulo está sofrendo por isso que está dentro dele. Paulo não está na roda de samba cheia de caipirinha e comemorando o fato de, de ter essa natureza de trevas, não é? Não é isso que está na roda de funk, e agora samba já virou coisa de santo, né? Não sei o que é o pesado agora aí. Mas antes era sexo, drogas e rock and roll, né? Agora as drogas continuam, né? Rock and roll já virou coisa também de convertido, de santo. Agora é funk, acho que está segurando aí, né? Então, assim, Paulo não estava comemorando isso, ele estava sofrendo isso, né? Vivendo, sendo sincero, honesto, mostrando, olha, nossa natureza é assim. Mas a graça de Deus é que vai nos tirar dessa situação. Não são o que nós, não é coisas que nós fazemos, né? Ah, mas nós então não vamos fazer o que é bom? Claro, a graça de Deus em nós, ela não é morta. Toda graça é viva. Então ela vai operar. Ela vai operar em você. Vai vivificar. Né? Então, daqui a pouco nós vamos ver a respeito da graça com mais profundidade. Assim, nós precisamos abordar isso com profundidade. Se você não entender isso profundamente, a parábola do joio e do trigo, ela vai ficar insondável para você. Então, vamos voltar para o texto e vamos montando a nossa estrutura aqui, ó. Então ele diz: o efetuar não está, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então, ele efetua, ele tem um querer de trevas e um efetuar de trevas dentro dele. Mas ele tem um querer de luz e um querer e um efetuar de luz. E de onde vem tudo isso? Vem de Deus. Ah, mas as trevas também, mas ele é o criador de tudo, é o formador de tudo, ele é o forjador de tudo.
Mas por que que ele fez isso e nos colocou nessa situação? Porque precisava do arbítrio, porque o propósito dele tinha que ser realizado, porque para nós alcançarmos a glória de filhos de Deus, as trevas eram um processo necessário. Então ele nos coloca nessa confusão e ele fala ao nosso coração: meu filho, eu sei que você está vivendo um sofrimento grande aí, eu sei dessas trevas todas, eu sei, fui eu que criei tudo. Mas você confia em mim que o meu amor vai te tirar disso. Você se entrega a mim, você vive comigo. Segura na minha mão, que eu vou tirar você disso tudo. Eu fiz e eu desfaço. Eu mesmo coloquei você para essa experiência toda e a tua consciência vai acenar para mim. Porque você é meu, eu te amo e você vai me amar também. Nossa história é de amor, não pode ser diferente. Então é isso que é a mensagem principal. Jesus viveu isso e depois ensinou os outros a viver. A mensagem mais profunda dele qual foi? Foi o amor. E o que é o amor? O amor é a qualidade que nos faz chegar a filhos de Deus. E de onde que vem isso? Vem da graça. Vem da graça. Então, vamos entender arbítrio, natureza humana, efetuar, querer, mais elementos. Olha aqui, nosso próximo texto. Graça, graça e mais graça. Olha, agora nós precisamos entrar na graça, para você poder compreender tudo o que está acontecendo. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Aí eu te pergunto, o teu querer em relação a Deus e o teu efetuar vem de você? É você que produziu? Se você ler essa passagem, você vai entender que não. Por quê? Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Ele é o operador do querer dentro de você e da realização. E pelo texto que nós vimos anteriormente, nós vamos também transformar esse versículo num antiversículo, porque vai ser verdadeiro. Porque Satanás é o que opera em vós, tanto o querer das trevas quanto o realizar das trevas. As duas coisas, é o que Paulo acabou de declarar no outro texto que nós lemos. E esse texto, na minha vida, num determinado momento, foi um espanto, me trouxe uma libertação maravilhosa, porque eu me condenava terrivelmente por muita religiosidade cristã que havia alojada dentro de mim, dos quereres que eu queria. Eu achava que eu é que tinha produzido esses quereres. Mas o querer não foi eu que criei. O querer já está em mim já desde os meus antepassados, das coisas todas de trevas que eu quero e que tem um impulso dentro de mim. E muito dessas trevas eram tão poderosas que, além de querer, elas faziam. E no começo eu até tinha prazer com isso, mas depois eu fui ampliando a compreensão e vi, mas espera aí, esse querer aqui, esse efetuar, mesmo que me dá um prazer momentâneo, depois aqui tem uma confusão danada. Uai, que trem é esse, né, diria o nosso pessoal de Minas. Uai, que trem é esse? Esse trem está me levando para um negócio que não dá certo, não. Por quê? Porque aquele querer, aquele efetuar, no final tinha desejo, tinha prazer, tinha um monte de coisa ali atrativa, mas tinha depois uma insatisfação horrível. Não batia, não culminava em nada. Então eu vi que tinha um princípio ali. Mas eu me condenava demais. Depois esse verso aliviou demais a minha consciência. Por quê? Também o que eu quero de Deus e o que eu consigo realizar de Deus, também não tenho que me orgulhar, porque não vem de mim também. Não vem de mim, vem dele. É graça dele. Quando eu quero aquilo que é luz e quando eu realizo coisas maravilhosas, eu não tenho que me orgulhar disso. Não vem de mim. Isso daí é graça dele em mim. Então, assim que eu aliviei o pecado, a visão do pecado em mim, eu tirei o orgulho também religioso de me achar um santarrão ou de querer fazer tudo certo, porque eu não fazia nada. Olha de onde vem o meu querer. Olha lá. Porque
de Deus, ó, porque Deus é o que opera em vós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual é a boa vontade de Deus? É nos formar seus filhos, sermos amados por Ele, é termos integração de amor e de consciência com o seu ser. Essa é a boa vontade de Deus. E Ele opera isso em nós e Ele faz tudo. Vamos continuar que você vai entender mais da natureza humana. Olha Efésios, lê comigo aqui, ó, 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. E isto é por meio da fé, e isto não vem de vocês, não vem de nenhum de vocês. É um presente, é um dom que foi dado por Deus. Não vem do que você faz, por mais melhor que seja a tua intenção, para que ninguém se glorie, se exalte. Então vamos entender esse texto devidamente? Olha, Deus sendo rico em misericórdia. Já começa aí a descrição do caráter, se nós podemos usar assim entre aspas, né? Só para exemplificarmos, né? A qualidade de Deus, né? O caráter de Deus comparando com os seres humanos. Porque ele tem um caráter misericordioso. O que é misericórdia? É uma palavra linda, uma das mais lindas, talvez, da nossa vida. Miseres é miséria, e cordes é coração. É alguém olha para a tua miséria, não com juízo, não com apontamento, não com cobrança. Olha para a tua miséria com o coração. É o que eu acabei de dizer, ele olha para você e fala, filhão, eu sei, minha filha, eu sei onde você está metida. Eu sei o que tem dentro de você, como te atrai, eu sei que você sofre. Eu sei que muito você quer também isso, mas eu também sei que você me ama. Eu sei, eu vou te tirar daí. Confia em mim. Vem comigo. Decida por mim. Entrega tudo a mim. Entrega tudo que é errado, entrega tudo que é certo, entrega tudo que é você, entrega tudo que não é você, entrega tudo. Deixa comigo. Vem comigo. Vinde a mim. Vinde a mim, principalmente se estiver cansado e sobrecarregado, porque eu sei o que você está vivendo e eu vou tratar disso. Então, ele olha com misericórdia já a nossa miséria, né? Pelo seu muito amor, com que nos amou. Ora, ele nos amou propondo-nos formar a sua imagem e semelhança, já logo de partida. Gênesis 1:26, vamos fazer um ser a nossa imagem e semelhança, isso é amor. Então, ele tem amor por nós, por mim, por você, por todos nós. É isso que ele tem, o escopo dele é esse. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, olha, estando ainda nós mortos no nosso delito. Aí nós vamos lá para o nosso gráfico, olha aí, ó. Quando que nós estávamos mortos? Porque nós nascemos aqui, ó. Estávamos mortos nos nossos delitos. A natureza é delituosa, sem conserto, não tem solução, é o joio. Nós estávamos aqui mortos. Né? E ele fala, olha, pega de novo aqui o texto, presta bem atenção, não sei se você está com a tua Bíblia aí, mas pega bem o texto parte por parte, vamos ver juntos aqui, ó. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou com Cristo e nos ressuscitou. Mas quando? No dia da ressurreição dos mortos lá na frente? Não, junto com ele. Olha, eu queria que você prestasse bem atenção nisso daqui. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você já tem uma ressurreição, uma primeira ressurreição. Por quê? Porque você estava morto e vai para um lugar de vida. Mas que lugar de vida é esse? Ah, é lá no céu, lá na frente. Não, é aqui mesmo e agora. Você percebe aqui, ó?
Olha o gráfico de novo para você entender o texto. Ó. Você estava morto nessa natureza aqui, ó. Você foi vivificado quando esta natureza começou a bombardear. A tua consciência estava aqui, presa. Mas o Ruach Kadosh começou a enxertar essa natureza, tocar ela. E aí a tua consciência que estava aqui, ela tinha um arbítrio. Mesmo ela estando mergulhada nas trevas, ela é dotada da capacidade de escolha. Deixa eu falar isso para você, que é muito importante você compreender isso. Mesmo a tua consciência estando totalmente na tua natureza anticrística, ou mesmo ela estando totalmente na crística, a escolha continua. Não tem retirada do processo de arbítrio. É importante você entender isso. Porque senão você jamais sairia das trevas. Mas você lá nas trevas, quando o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, bombardeou a tua natureza crística, a tua consciência que estava lá sentiu atração. E aqui a gente pode até revelar um segredo, né? Pode ser o pior ser humano, pode ser o melhor ser humano, pode ser o ateu maior, pode ser o nihilista maior, mas ele tem Deus lá dentro dele. Ele pode até não admitir, ou até ele sinceramente pode dizer que não tem nenhuma atração espiritual, porque a consciência dele pode ter se cauterizado, perdido toda a sensibilidade. Mas ele não nasceu assim. Isso foi por intelectualismos que ele foi acumulando, crostas. Por quê? Porque dentro dele tem o Espírito Santo, o Espírito da vida, do amor de Deus está lá. Ele pode não dar atenção, mas está. E o maior santo, como a gente viu Paulo escrevendo aí, tem o ateísmo, o niilismo, o agnosticismo e o ceticismo dentro de si também. E só quem não for sincero religiosamente é que não vai admitir isso, mas nós temos a descrença dentro de nós. As duas coisas vão até o fim, porque não pode arrancar antes, como diz a parábola do joio. Agora você vai começar a entender a parábola do joio, porque se arrancar, mata a pessoa. Olha aqui. Se eu arrancar essa natureza vermelha aí de um ser humano vivo, eu desintegro ele, ele morre. Se eu arrancar azul também. Só tem um processo cósmico que vai poder fazer isso, que é a morte. Depois que o indivíduo morrer. Aí é que é separado, na colheita. Agora você vai começar a ver. Porque o que aconteceu, o cristianismo, assim de um modo geral, né, a religiosidade cristã, acaba dizendo que quando você se converte, você fica uma natureza só. Porque Jesus explicou a parábola mais simplesmente e ele explicou no final, na ceifa. Ele falou, olha, o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Mas isso é lá no final. Aqui as escrituras vão demonstrar que a parábola do joio e do trigo não foi explicada, porque eles não tinham condição de entender tudo isso que nós vamos ver aqui. Ainda não tinham condição. Só depois, lá na frente, o Paulo teve uma compreensão profunda. Paulo pôde compreender a parábola do joio e do trigo. Tanto que ele declara isso, olha, eu vejo uma natureza em mim. Ele já descreve essa parábola no texto dele. Mas se você compreender religiosamente que você é só santo, você vai ter um sofrimento terrível. Se você for uma pessoa sincera, você vai viver mal. Porque você pode falar isso para a igreja, para os outros, tudo, mas quando você olhar para dentro de você não vai ver só isso. Você vai ver coisas horríveis lá dentro de você. Como também o pior ateu vai ver Deus dentro dele também. Pode até não confessar, mas está lá. Porque as duas coisas, né, não faz parte da nossa natureza do que somos. Né? Agora, qual é a tua atitude em relação a isso? Olha aí de novo. Essas duas naturezas estão dentro de nós. Então vamos voltar para o texto e aí nós vamos entender cada vez melhor. Quero que você mergulhe aqui, ó. Vamos mergulhar com calma, não quero fazer rápido isso, eu quero que você entenda com calma o nosso texto aí. Ó. Então assim, ó, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você fala, não, mas isso é lá na frente. Não é, olha o 7 o que está falando. Para mostrar nos séculos futuros. Ele nos faz assentar nas regiões celestes para mostrar depois nos séculos futuros. Então, como entender isso? Ó, pega o gráfico aqui.
Você estava aqui, ó, na região das trevas. E você foi transladado para a região celestial. Ok? Agora, essa natureza fica te atraindo, quer que você novamente decida, porque quando a tua consciência estava aqui, mesmo ela estando nesta natureza, ela tinha um campo de neutralidade, de escolha. E quando ela está aqui, ela também tem um campo de neutralidade, de escolha. Se você for atraído por aqui de novo, você pode desejar voltar. Então, quando ele diz que nós fomos para os lugares celestes em Cristo, aqui está em você o céu. E está em você o inferno. As duas coisas estão em você. Você tem aí o quê? Um céu portátil e um inferno portátil. Não adianta você ir lá para uma caverna do Tibete, não adianta você fugir para algum lugar, você se esconder e ficar longe da sociedade, da televisão, de tudo quanto é tentação, não adianta. Porque isso tudo você carrega dentro de você. O inferno e o céu você carrega dentro de você. E eles vão com você até o fim. Agora, ele vai nos transportar para o seu reino celeste, que é essa qualidade que habita dentro de nós. Só, deixa eu te explicar uma coisa, entenda bem isso. Só há um poder no universo capaz de retirar a consciência humana da natureza anticrística e transportá-la para a crística. Olha isso daqui, ó. Só há um poder no cosmos capaz de transportar a natureza humana nasce morta espiritualmente aqui. Só tem um poder que pode transportar essa consciência para cá, converter essa consciência humana. Este único poder, esta única ferramenta cósmica que desaloja a tua consciência do anticristo que coloca no Cristo, chama-se Ruach Kadosh, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Só o Espírito dele tem poder para isso, para arrancar você desse reino das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, que é essa natureza que habita dentro de você, mas da qual você não vive porque você nasceu morto espiritualmente. Por isso é necessária a metanoia, a conversão, ir além da tua mente natural. Percebe? E aí no texto nós temos então essa colocação tornada clara aí, olha. Veja como é que ela está. Nós ressuscitamos juntamente com ele, quando ele ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestes, que estão dentro de nós mesmos, porque esta região chama Cristo Jesus dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Para mostrar nos séculos vindouros, ó, aí sim, lá no final, a suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da sua graça. Qual que foi a suprema riqueza da sua graça? É que ele criou a luz, que ele criou as trevas, que ele nos enfiou nessa situação, que ele nos ama e que era necessário para nós sermos gerados filhos de Deus, e que ele mesmo dá o recurso e nos tira das trevas e nos aloja na luz, e a riqueza toda, tudo de graça, porque você não tem capacidade de produzir isso. Então aqui, olha, a riqueza da sua graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois transladados. Pela graça sois formados à imagem e semelhança de Deus. Pela graça alcançais a condição de filho. É isso que ele quer dizer com salvo. Você é salvo de quê? Você é formado à imagem e semelhança de Deus. É isso que o texto quer dizer. Por meio da fé. Fé é o que é? Conhecimento e experiência com o Espírito Santo. E isto não vem de vós, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não vem de obras. Olha, gente aí no espiritualismo, processos kármicos, toda essa carga pesada, gente vivendo numa verdadeira prisão, fazendo um monte de obra de caridade, porque acha que é isso, que a obra de caridade é que vai. Não é, não vem de você, querido, não vem de mim. Nós não podemos fazer nada, é somente o Ruach Kadosh, a graça, o presente de Deus. Mas então quem faz caridade não está... Sim, você pode fazer pela graça. Você pode atender os pobres, você pode fazer tudo o que você quiser, mas pela graça de Deus, não pelo teu esforço próprio.
não querendo pagar débitos que você acumulou aí com a vida. Isso não é a lógica do Criador, é o amor e a graça. Agora, a graça ela é ativa, ela é maravilhosa, ela vai te levar à caridade, com certeza, mas não por mérito teu. Você não vai sentir que é mérito teu o que você faz. Ah, não estou pagando nada. Você não paga nada. É falta de compreensão, é religiosismo isso. São regras religiosas de imposição, kármicas, de balanças, de pesos, de cobranças, de líderes que ficam cobrando tudo isso e que ninguém consegue fazer, de fato. Toda pessoa aí vai ser sinceramente, ela vai dizer, não, eu não tenho condição em mim mesmo. Isso é render-se ao amor de Deus e à providência divina. Senhor, eu não posso, mas eu me entrego. Aí o amor realiza. Esse é que é o ponto central. Então diz assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora, olha aqui o que o texto conclui, né, de uma forma maravilhosa. Vou ler com você. Colossenses 1:2. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, então nós não éramos, para participar da herança. Herança é de graça, não é que o trabalho dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Olha esse texto aí. Olha esse texto. Lê calmamente esse texto comigo. Novamente, ó. Dando graças, ó. Por que é graça? Porque tudo é graça, 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 graça e mais graça, como eu escrevi lá em cima. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Nós não éramos idôneos, porque nascemos mortos espiritualmente, não tínhamos idoneidade. E não é pelo que fazemos que temos idoneidade, é pela graça de Deus em nós que nos tornamos idôneos. Aí podemos fazer todas as caridades do mundo, mas é a graça de nós, em nós que faz. Como Paulo, que falou, olha, eu sou Paulo. Paulo, a tradução do nome quer dizer menor. Eu sou o menor dos apóstolos, ele diz. Eu nem tenho condição de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus, matei gente, concordei com a morte de pessoas. Ele falou, mas mesmo assim eu fiz mais do que todos os 12, os 11. Ele falou, mas não fui eu que fiz nada. Foi a graça de Deus em mim que fez. Então eu continuo sendo menor e continuo sendo merecedor. Vocês percebem? É essa consciência da espiritualidade amorosa que está em Cristo Jesus. Não se encha de religiosidade, nem da cristã, porque tem um monte de regra, de lei, e tem muita gente vivendo o Antigo Testamento ainda. E nem no espírito da lei, mas vivendo a letra da lei, com um monte de ordenanças e de sentenças que ninguém pode carregar, nem os pastores, bispos e toda a autoridade aí, todos com falhas, com problemas terríveis, escondendo coisas e tudo mais, porque todo mundo tem um monte de tranqueira. Ah, mas então não há ninguém transformado por Cristo? Claro que há. Há pessoas, é um processo, nós vamos crescendo, vamos nos cristificando, vamos amando, vamos mudando, e as trevas continuam em nós lá e com coisas terríveis ainda, mas vai diminuindo. Proporcionalmente nós vamos melhorando, dentro também do potencial de cada um, por isso não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Tem pessoas que têm problemas de adicção, prostituição, problemas de uma série de coisas, né? Mas às vezes as pessoas não concordam com aquilo, não estão bem dentro de si mesmas, mas não conseguem dar conta daquilo. Mas às vezes se entregam a Deus e mesmo assim caem e tudo, e vai saber a graça de Deus aonde ela vai. Se a pessoa sinceramente, como Paulo diz, olha, eu não quero nada disso, mas eu não consigo me livrar, eu faço essas coisas. Mas é com sinceridade, ou é fazendo pouco de Deus, ou é tendo prazer e querendo mais é viver tudo aquilo, ou é sofrendo. Então, quem é que vai avaliar isso? Eu ou você vamos avaliar isso? Vamos criar uma tabela e quem tiver esse comportamento está fora? Não é isso. Não é isso que o amor de Deus propõe, né? Então, vamos terminar com esse texto. Queria que se aprofundasse nisso, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, porque não éramos para participar da herança. Olha, herança não é algo que você fez. Herança é uma coisa que o teu pai fez, que ele morre e te dá, você recebe. Herança não é fruto de trabalho teu. Então,
a condição de filho de Deus não é fruto do teu trabalho. Coloque isso na tua cabeça. Ah, mas eu sou apóstolo, eu evangelizei milhares de pessoas, eu fiz trabalho, fiz obra social, fiz uma... Ok, foi a graça de Deus que fez tudo isso. Graças a Deus ela te usou. Isso não é mérito nenhum teu, nem meu, nem de ninguém, de nada. Nós não temos mérito algum em nós mesmos. Então ele diz assim, que nos tirou, nos fez idôneos da herança, de quem? Dos santos, na luz. A luz é a qualidade crística em nós. E que nos tirou do poder das trevas, nos tirou do poder das trevas. Quando ele nos tirou do poder das trevas? Nós estávamos mortos aqui, estávamos no poder das trevas mortos, com a nossa consciência aqui, mas tínhamos o arbítrio, porque o arbítrio tem tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então nós estávamos lá. O que ele diz aqui? Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do Filho amado. Qual que é o reino do Filho amado? O reino do Filho amado é esta natureza que habita em nós, que o Ruach Kadosh do Messias visita, plenifica, transcende, transborda, que é o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo em nós. Ele veio aqui, influenciou essa natureza para atrair a nossa consciência. E aí nós, com o arbítrio, dissemos sim, a única coisa. Você quer saber qual é o teu único mérito existencial? Sim, você tem um mérito. Um mérito. Você disse sim. A única coisa. A única coisa que você fez, de fato, pela tua vida espiritual foi dizer sim. Todo mais, todo querer e todo efetuar de luz dentro de você foi o Espírito Santo que fez. Você concordou. Você concordou, claro. Mas não foi você que produziu nada. Você só disse sim, 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 sim e ficou dizendo sim. Espero que você morra dizendo sim. Porque você também pode acontecer o contrário, porque essa natureza continua investindo para te atrair. Ela continua aqui, agora tem aqui Satanás, os demônios e um monte de influência, a sociedade corrompida que nós temos e tudo mais ligada com as trevas e tudo, fica bombardeando a tua consciência que está lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, você vai dizer sim? Não. Você continua dizendo não, não é isso que eu quero. Já sei que isso não me dá paz. Ah, mas dá prazer, mas você vai viver um monte de coisa, vai sentir, os teus sentidos vão sentir uma adrenalina. Mas vai passar. E no final, o que vai acontecer? Não, isso vai aonde? Vai à morte. Vai à morte espiritual. Então eu não quero. Eu vou ganhando entendimento, inteligência. Então esse texto é maravilhoso, porque agora você está compreendendo ele com profundidade. Olha lá. E nos tirou do poder das trevas. Agora você sabe que esse poder está dentro de você mesmo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que está dentro de você mesmo. Lembrem-se da frase de Jesus: o reino dos céus não vem de maneira ostensiva, de fora. Não acrediteis quando vos disseram ele aqui ou ele acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós, dentro de vocês. E o reino das trevas também. E, aliás, vocês vêm de lá. Zebulon e Naftali representavam os gentios, né? A natureza gentílica, gentia, que todo judeu também tem. E lá tem um verso lindo dizendo: aqueles que habitam nas trevas, né? Nas terras de Zebulon e Naftali, raiou-lhes a luz, resplandeceu-lhes a luz. Que foi Jesus que apareceu na minha vida e na tua vida e nos tirou das trevas. E nós conhecemos as trevas e elas continuam dentro de nós, estão aqui, pulsando. Mas nós dizemos não, continuamos dizendo. Tá? Então, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Tá? Isso pela graça, que é dom de Deus e que não vem das obras. Tá? Meu querido, minha querida, eu quero te agradecer profundamente. Eu sei que eu estou pegando com bastante lentidão tudo isto, porque
se você não mergulhar nisto, não entender isto, você vai ficar preso à religiosidade e não vai alcançar a liberdade dos filhos de Deus. Maravilhosa, linda, bela. Então, não perca o próximo episódio, esteja aqui conosco, Movimento Consciência Hebraica, espalhe os nossos trabalhos, né? Você pode entrar no YouTube, lá nós temos o canal Consciência Hebraica, e você tem todas as playlists como o Infinito Amor, que conta a história de Israel, playlists de arte. Entre, inscreva-se no Consciência Hebraica, mande para as pessoas que você ama. Também você pode entrar no Telegram, que é uma verdadeira biblioteca. Tudo que nós publicamos continua lá. Então, quando você entra, você acessa o passado. Entre no grupo do Telegram, tenha contato conosco. Nós agradecemos profundamente que o amor, que a caris, que a graça e o amor te atraiam, que você se sinta atraído por este universo de amor que é Jesus, Yeshua HaMashiach, em Yahvé Elohim Adonai, o Pai que tem um coração ardente por você, que te deseja como um filho querido e que quer o melhor para a tua vida. Que a água e que a luz frescas, suaves, inundem a tua mente na direção de Yeshua HaMashiach.